Estamos de volta. É bom para nós, é importante levar a palavra, é importante ouvir o conselho de Deus. O conselho de Deus se estende a todas as pessoas, a todas as gerações. O conselho de Deus faz parte da redenção, o plano da redenção. O Senhor, quando decidiu soberanamente sobre a redenção, sobre a nossa redenção, Deus planejou todo o conselho. Planejou, e a palavra nos ensina que na ideia divina, lá no propósito divino, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deveria se manifestar na plenitude dos tempos, deveria ser ignorado pela sabedoria dos homens, mas nunca seria frustrado o conselho do Senhor. Nós louvamos a Deus porque entendemos, pelo menos em parte, este conselho santo. Este é o programa Toco Clarim, edição 986, ano 18. O tema, um presente e tanto. Você que gosta de presente vai gostar de ouvir. Um presente e tanto. O texto bíblico, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 16, nós vamos ler e vamos aprender juntos, porque vale a pena. A palavra de Deus é uma maravilha para nós. Você, à medida que lê, à medida que ouve, à medida que recebe a palavra, você desenvolve, você cresce. É muito bom. Eu acho importante, meus amados irmãos, apesar de tudo, apesar da rejeição do mundo, este mundo sábio, o homem sabe os seus próprios olhos, né? E as opções do mundo são diferentes, são contrárias, mas nós sabemos que o Deus eterno, na sua infinita compaixão, continua operando. Então, vamos ler a palavra e buscar o entendimento disto que o Senhor se propõe a nos ajudar. É uma bênção para você, é uma bênção para nós, todos nós, ter o benefício do ensinamento da palavra de Deus. Vale muito para o coração humano, vale para nós, vale para o nosso coração. Então nós vamos aqui nos dedicar, vamos fazer a leitura e vamos buscar aqui o conselho do Senhor para o nosso bem. Senhor, para o nosso bem. Nós temos, meus queridos, nós temos esta bondade de Deus estendida a todos os homens, extensiva a todos. Então, a leitura para o nosso ensino e por este tema maravilhoso que é sobre o presente, não é? E Naamã, capitão do exército do rei da Assíria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era um herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: vai,
e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então disse Eliseu ao mensageiro: vai, e diz a ele: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: vai, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegou e pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pelos que estão conosco, Senhor, na conexão. Ó Pai, abençoa e guarda os nossos irmãos online. Ajuda, Senhor, a tua igreja em toda a terra. Guarda e livra o teu povo, Pai. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, diante do que nós lemos aqui na palavra de Deus e diante do que nós vemos hoje no que diz respeito aos homens que muitas vezes se arrogam que são homens de Deus e que as pessoas estão lá dando uma importância bem maior, às vezes, do que aqueles mesmos têm. Diante disto tudo, nós fazemos a nossa parte e procuramos entender a palavra e também procuramos ver que não é normal nos dias de hoje recusar presente. Um presente muito importante, um presente de um rei.
um presente valioso. E a finalidade do nosso estudo, da nossa leitura é esta. Nós precisamos e vamos buscar o entendimento neste tocante. A palavra do nosso Senhor para nós é de fundamental importância e de grande necessidade. Estamos vivendo uma época de calamidade moral e espiritual. Pessoas se empenham aparentemente numa obra espiritual, mas com finalidades outras. E alguns não esperam você oferecer o presente. Se apressa em tomar o que você tem. Mas faz parte também desta nossa iniciativa de trazer a palavra de Deus, advertir pessoas, orientar e advertir sem custo. Isto vale para quem tem dignidade, para quem tem juízo, para quem tem fé, vale para quem tem liberdade para servir a Deus de alguma forma, sem se deixar levar pelo aparente. Naamã era um capitão, como nós acabamos de ler, um general, um homem do exército. O termo capitão, que é o título, capitão, melhor dizendo, que é o título do nosso presidente da República, é um título interessante, mas ele não se referia lá, não era uma patente simplesmente. O chefe do exército, o capitão do exército, podia ser um general, podia ser um tribuno, podia ser... depende muito da nomenclatura usada naquele reino, naquele exército. E o capitão Naamã é descrito aqui em 2 Reis 5:1 como um grande homem diante do rei. Era um homem de confiança, um homem de importância diante do seu senhor, diante do rei. Um homem que tinha importância. Ele já tinha assegurado vitórias importantes. Agora, o homem era leproso. Apesar de toda a sua importância, apesar de toda a sua habilidade militar, ele era leproso. E tudo indica que o seu estado ainda permitia a sua atividade, levando em consideração que em Israel a lepra, o primeiro sinal de lepra em Israel inutilizava a pessoa, ela já era tirada do meio social, do meio familiar, era tirada, ela já ficava isolada. Mas na Síria parece não ser assim. E numa guerra anterior, as tropas da mesma nação, que ali no Oriente Médio, no mundo todo vive em guerra, em pé de guerra, mas ali no Oriente Médio as coisas parecem mais atualizadas cada dia. A guerra pode começar ainda hoje em algum lugar. Numa guerra anterior, eles levaram uma menina. Levaram, talvez o próprio Naamã levou uma menina que levaram da terra de Israel, levaram cativo a menina, e não se sabe se os pais foram mortos, se os pais também foram escravizados, mas aqui fica claro que a menina era uma menina que tinha consciência, conhecimento das coisas do seu povo, e ela observou o rei, o capitão, com a sua dificuldade. Um homem leproso tem a sua dificuldade, possivelmente está escondendo o corpo, escondendo o rosto, não se sabe os detalhes. A Bíblia não é um livro de detalhes. Na maioria dos casos, não são detalhados. Mas a menina viu, observou e fez um comentário com a sua senhora.
ela disse, se este homem, se o meu Senhor estivesse em Israel, se ele tivesse um contato com o profeta em Samaria, ele ficaria curado. A mulher comenta com o marido comenta com o rei, e o rei diz, olha, por mim, o problema está solucionado. Se depender de mim, no que depender de mim, todo apoio. Então, toma a iniciativa, prepara aí uma viagem, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou, o Naamã levou, além da carta do rei, ele levou um presente e tanto, 10 talentos de prata. Era um presente valioso. 10 talentos de prata. Era, não sei, não fiz os cálculos aqui. Hoje tem várias formas de calcular, eu acho que nenhuma está certa, mas de qualquer forma é bom a gente ter uma ideia. 10 talentos de prata. Agora, ele levou 6.000 moedas de ouro. 6.000 ciclos de ouro. O ciclo em Israel era uma moeda. E esta moeda não circulava só em Israel. Aliás, Israel, como é uma nação que conserva valores, a moeda de Israel hoje é o ciclo. A moeda de Israel hoje é o ciclo, chamado shekel, em hebraico. Então, ele levou 6.000 moedas de ouro e ainda levou 10 mudas de roupa, 10 vestes importantes. Se ele ia falar com um profeta, então eram vestes importantes, possivelmente envolvendo a túnica e a capa, um sobretudo que os profetas usavam, e eram parte do presente. Portanto, aqui um presente tanto. 10 talentos de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 vestes à altura de quem o enviava, 10 vestes reais. Levou a carta e na carta estava escrito: eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Pelo menos esta é parte da carta. E quando o rei toma a carta em suas mãos e lê, o rei entra em pânico, porque nenhum rei tem poder de limpar, de purificar leprosos, não. E este rei não seria diferente. Então o rei reúne os conselheiros e faz o comentário que era de esperar. Olha, este homem está buscando ocasião contra nós, contra mim, contra a nossa nação, contra a minha administração. Ele está contra mim. Eu serei Deus? Seria eu um Deus para matar alguém pelo meu poder, ou para vivificar alguém pelo meu poder? Ele está buscando uma oportunidade contra mim. Mas, após rasgar suas vestes, houve um comentário, a carta se torna pública, e Eliseu tomou conhecimento, e Eliseu enviou lá, possivelmente, um mensageiro, e diz ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir. Deixa vir e manda vir ter comigo. E saberás que há profeta em Israel. Eu juro para vocês, eu confesso, eu sou muito fácil de confessar minhas. Eu sempre vejo soar aqui, nesta
finalização do versículo 8, uma espécie de segurança demais que nós podemos chamar de arrogância. Manda ele vir e ele vai sair daqui sabendo que tem profeta de verdade aqui, tem profeta de fato. Eu não sei se é porque eu ando muito frustrado, eu sou muito frustrado com o homem de Deus de hoje, com a mulher de Deus de hoje, com a obra de Deus de hoje. Eu sou muito frustrado, assim, de pé atrás com esta coisa fácil, frouxa da atualidade. Qualquer panaca se torna ministro, qualquer sem futuro levanta aí uma obra e diz que é de Deus. Eu sou pé atrás. E já estou assim, velhinho, pescoço finando para cair a cabeça, não vou mudar, não. Sim, pelo contrário, eu vou certamente ficar muito mais resistente daqui para frente. Acontece, meus amados, que o rei recebeu a visita. Recebeu a visita, chegou lá o homem, o enviado do rei, e o rei já direciona para Eliseu, vai para casa de Eliseu, vai com Eliseu, pode ter saída prática, comigo não. E o Naamã foi direcionado para a casa do Eliseu, e os seus cavalos e o seu carro parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu não saiu para conversar com ele, para vê-lo, muito prazer, que posso ser útil, como é que a gente faz? Que traz a sua santidade aqui, a sua dignidade? Não. Eliseu mandou um mensageiro, talvez o mesmo que foi perguntar ao rei por que ele tinha rasgado a veste. Vai lá e diz a ele, olha, o Jordão é logo ali. Vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos e ficará purificado. Era a palavra de um verdadeiro homem de Deus. O Naamã ouviu isto, foi mordido, como nós nordestinos gostamos de dizer. Ele ficou muito injuriado, ficou mordido. O pessoal da minha tribo lá diz fulo. Ele ficou mordido. A juventude diz que ele ficou pé da vida. Não sabemos descrever qual reação. O sujeito vai de um país para outro, levando um presente e tanto, e quando chega lá, não tem a atenção que desejava. O profeta nem olha na cara dele, não diz nem que ele é bonito ou feio, é frustrante. Então, o Naamã ficou indignado. Indignado. Como é que pode? Isso é uma droga. Como é que eu com tanto rio, com tanta água, rios limpos, perenes na minha terra, vim para cá para ser desabonado, o cara me chamar de sujo, mandar eu tomar banho? Bom, aí tem sempre a sensatez, alguém sensato, e os seus servos disseram, mas meu senhor, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa, mais, exigido um negócio mais sério, o senhor não faria? O senhor não faria? Então, qual o problema? Se ele tivesse dito algum negócio mais sério, versículo 13, porventura o senhor não faria? Quanto mais ele dizer, vai tomar banho, vai te lavar e ficarás purificado, o que custa? Bom, o argumento foi forte e convenceu o capitão, o militar, que não é fácil convencer militar. O militar tem uma boa formação, geralmente tem uma boa formação, e não escuta assim todas as vozes. Então, ele mudou de ideia, desceu com ele, chegou no Jordão, mergulhou 7 vezes
E conforme a palavra do homem de Deus, ele voltou purificado. Agora, sem a injúria e sem a lepra, ele voltou ao homem de Deus. Chega lá, com a sua comitiva, se pôs diante do homem de Deus e disse: agora eu sei que há um Deus verdadeiro em Israel, que não há outro Deus verdadeiro senão em Israel. Agora eu te peço, aceite este presente. Era um presente e tanto. Aqui, a redação do versículo 15 diz: peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Na verdade, após receber tão grande benefício, o Naamã já se sentia realmente agradecido e empenhado para reconhecer a importância do profeta de Deus e pede que ele receba aquele presente. Era um presente e tanto. 6.000 moedas de ouro, 10 talentos de prata e 10 vestes da melhor qualidade. Aceite. É um presente meu. Aceite da parte do teu servo esta bênção. O profeta disse: vive o Senhor, o meu Deus, em cuja presença estou, que não aceitarei. Meus queridos irmãos, é maravilhoso saber, aprender e proclamar que Deus continua tendo servos leais, fiéis, honestos e dignos, que não negociam a fé, que não faz do evangelho a mercadoria, que não faz da igreja um mercado e nem um comitê eleitoral, que não se vende e não se rende. E eu louvo a Deus porque eu integro este número. Eu louvo a Deus porque faço parte deste número. A esta altura da minha vida, não vou mudar. Pela graça que Deus me concedeu até hoje, pelo poder que Deus me tem concedido, não mudarei. Aceite a palavra, receba a palavra e leia as Escrituras e aprenda exemplos de homens de Deus, para você não estar dando aval para a obra de corruptos da atualidade. Os corruptos que saíram de entre nós e os corruptos que nos rodeiam. Que Deus nos guarde, nos livre pelo seu poder. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos, nossos irmãos, intercessores e ajudadores. Pai querido, Senhor bendito, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã com o programa dos nossos jovens, que possivelmente eu farei, e na sexta-feira com o programa dos meus alunos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Até, meu jovem, muito obrigado.